O que os candidatos de Niterói têm planejado para a pauta animal? É isso que a gente quer saber nesse mês de setembro, para as pessoas se planejarem, poderem escolher seu voto no dia 6 de outubro. A pauta animal está no nosso dia a dia, tanto em questão dos animais abandonados, animais que são resgatados, dos abrigos, e a gente precisa saber o que eles têm planejado para essa causa. Hoje eu estou aqui com o Coronel Wallace, que é coronel do Corpo de Bombeiros, e ele vai dar uma entrevista para a gente. Seja muito bem-vindo, Coronel Wallace. Obrigado. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de por que você entrou na política. Juliana, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com você, participando do seu programa, né? Posso chamar assim, e dessa entrevista. E o que acontece? O Wallace é um militar do Corpo de Bombeiros, né? Eu sempre fui militar, minha carreira profissional sempre foi de militar, fui militar do Exército durante um tempo, eu era oficial temporário do Exército, e fiz o concurso e ingressei na Academia de Corpo de Bombeiros. E eu sempre trabalhei em Niterói, ali no quartel da Marquês do Paraná. Todo mundo conhece, né? Ali no centro de Niterói. E minha vida foi dedicada a fazer resgate, combate a incêndio aqui em Niterói. E também no meu histórico de trabalho no quartel de bombeiros, né, eu sempre trabalhei com resgate de animais, né? Cavalos, que caem em poço, outros tipos de animais de grande porte também, mas muitos cachorros também, muitos gatos. Cachorro ou gato que às vezes entra numa tubulação, né, num bueiro de rua também. E a gente tem essa prática, até o urubu eu já resgatei, né, que ele ficou preso numa grade de um ginásio, a gente precisou subir para resgatar esse animal. E o que me trouxe para entrar agora e ser candidato a vereador é que eu sempre trabalhei com resgate. Quando aconteceu o desastre do Bumba, foi um momento muito marcante na minha carreira, porque eu era o subcomandante do quartel na época, eu era responsável por todos os resgates em Niterói. Me marcou muito o tamanho daquele desastre, o tamanho daquele impacto, né? E marcou todos os amigos que trabalhavam comigo naquela época. Quem é de Niterói sabe o tamanho daquele desastre. E um pouquinho depois daquilo, porque foi em abril de 2010, um pouquinho depois, em 2013, fui convidado pelo então prefeito, que tinha acabado de assumir, Rodrigo Neves, para assumir a Defesa Civil de Niterói. E desde então, são quase 12 anos dedicados à Defesa Civil. A gente conseguiu fazer uma transformação na Defesa Civil de Niterói, tornando a Defesa Civil uma das melhores e mais requisitadas do Brasil, né? Inclusive, a gente há pouco tempo estava lá no Rio Grande do Sul, apoiando os municípios do Rio Grande do Sul nos salvamentos. E com 12 anos de gestão, a gente começa a ver a administração pública de uma forma um pouco diferente e a gente entende que também pode contribuir muito em outras áreas estando no legislativo. Então, eu sou um gestor por natureza, por formação, né, como oficial militar, e eu entendo que o gestor ele precisa atender a várias áreas, entendendo que a capacidade de gestão ela é integrada com especialistas de várias áreas que precisam agregar valores a você e, a partir dali, você instituir políticas públicas que tenham foco no resultado. Eu sou, por natureza, um cumpridor de missões. Então, sempre que eu planejo alguma coisa, eu planejo com uma finalidade específica. E aí isso me levou a estar hoje como candidato a vereador. Bora começar os trabalhos. Então, já vou para a nossa primeira pergunta, que eu quero saber o seguinte: você já esteve envolvido na elaboração de leis, como consulta técnica, participando de uma equipe? Você já esteve envolvido atrás de alguma política pública? Sim, a gente sempre esteve envolvido em políticas públicas relacionadas à parte de defesa civil, de proteção e defesa civil. E atualmente, por exemplo, através da Frente Nacional de Prefeitos, que era até há pouco tempo atrás, membro de um corpo técnico que está viabilizando um documento para que as prefeituras consigam ajudar outras prefeituras próximas que estejam sofrendo em situação de desastre. Isso começou aqui em Niterói, quando a gente apoiou o município de Petrópolis, no desastre de Petrópolis, né? E como você sabe bem, né, o recurso de um município para ser empregado para apoiar outro município ainda há um entrave burocrático para que isso aconteça. Então a gente está trabalhando numa preparação de um protocolo específico para transformar em um projeto de lei para que haja a possibilidade, isso logicamente que é necessário, tem que ser feito, mas até então não há uma lei específica para isso, que permita municípios que estão em situação de normalidade apoiarem aquele que está numa situação de desastre. Sim, e como a pauta animal ela chegou até o seu trabalho, né? Eu amo os animais, eu adoro animais, eu já tive cabra, já tive numa época, né, num local, numa época que isso aconteceu, mas foi muito brevemente, um bicho preguiça apareceu na minha casa, e a gente ficou com ele quase uma semana.
Já tive outros animais, né? Gato, já tive até uma cobra que apareceu em casa, eu cerquei num cantinho de casa enquanto era criança, lá para os 12 anos de idade. Eu sempre gostei muito de animais, é uma paixão muito grande por animais. E no Corpo de Bombeiros, eu vivenciei muito operações de resgate de animais. E mais recentemente, a partir até do desastre de Petrópolis, nós montamos uma equipe aqui em Niterói que foi para Petrópolis apoiar com várias pessoas, vários órgãos, inclusive contando com equipes especializadas para fazer o resgate de animais, que era uma grande necessidade naquela localidade, como tinha acontecido no mesmo ano no desastre no sul da Bahia, em que lá nós encontramos lá uma amiga, Carla Sassi, do grupo de resgate de animais em desastres. O GRADE, famoso GRADE. E eu pude trabalhar em parceria com o GRADE e ele nos apoiando quando aparecia um animal, eles nos apoiavam e a gente dedicado a resgatar pessoas. Então isso começou a fazer parte do pensamento de defesa civil do Coronel Wallace e a gente começou a trazer isso para a gestão pública de Niterói. Como? Agregando valores. A gente montou, nós temos, Juliana, uma sistemática em Niterói de trabalhar com o cidadão. A gente tem um grupo hoje que a gente conta com mais de 3.400 voluntários que foram treinados pela Defesa Civil. São voluntários que moram em áreas de encostas, são voluntários que moram em áreas sujeitas a fogo e vegetação, são voluntários de um grupo específico, são de sêniores, pessoas mais idosas. Então são vários grupos, são síndicos, são voluntários também. E a gente decidiu, para melhorar essa questão da proteção animal, e principalmente por resgate de animais em situação de desastre, criar um grupo de voluntários especializados em proteção animal. E aí a gente reuniu um grupo de pessoas, um grupo muito interessante de pessoas, foram mais de 300 pessoas que fizeram um curso com a gente. Esse curso terminou o módulo 1, a gente vai partir para o módulo 2, e a gente começou a agregar valores. E eu conheci pessoas super interessantes, como a Bel, como a Yasmin, que me ajudam bastante a entender esse processo da proteção animal, e comigo elas estão construindo muita coisa interessante que a gente está trazendo como proposta para a gente levar para a Câmara. E eu queria saber se você tem contato com as clínicas que hoje atendem a população de baixa renda de Niterói. Se você sabe das necessidades dessas clínicas, das demandas que elas têm, né? E se você tem propostas para solucionar os problemas delas. Eu entendo que como a gestão pública municipal, ela tem um papel de apoiar o processo de cuidado dos animais. Ela tem que apoiar esse processo. Na verdade, ela é o real responsável. Mas quando ela não consegue resolver isso sozinha, ela precisa contar com grupos que já estão fazendo esse tipo de trabalho. Eu converso muito com a Fernanda Campista, que é uma amiga veterinária, e ela tem contato com essas clínicas e ela sempre passa essas demandas e esses problemas. Então a gente entende que parcerias público-privadas são super importantes e criar protocolos específicos para que isso não fique só na mão dessas clínicas, porque o que vem acontecendo é exatamente isso. As clínicas atendem, as pessoas pegam os animais, levam, essas clínicas ficam assoberbadas, ficam com um volume muito grande e até supera a capacidade delas atenderem. E a gente sabe que elas atendem realmente com o coração. É muita garra nesse processo. Os protetores de animais, eles colocam realmente o coração na ponta da chuteira. E a gente entende que o poder público ele precisa criar ferramentas e leis específicas para que isso possa ser feito. Há propostas já, projetos de lei que tratam desse tipo de trabalho, mas infelizmente eles não conseguiram ser colocados em prática porque havia alguma questão burocrática ainda que não possibilitava acontecer. E eu entendo de verdade que a gente não precisa criar nada do zero e algo super novo. A gente pode pegar exemplos de onde isso está acontecendo e até leis que já estão em vigor no município, que às vezes não são aplicadas de forma correta, e conseguir traduzi-las para uma realidade dentro do que a gente precisa. A gente precisa melhorar processos de cuidado com os animais. E eu entendo que isso só vai ser feito a partir do momento que a gente entendeu o tamanho do problema. Eu, como gestor de defesa civil e gestor municipal, eu entendo que para eu solucionar uma crise ou resolver um risco, eu preciso entender onde ele está localizado e qual é a magnitude desse risco. E eu entendo que hoje em Niterói a gente tem uma deficiência de conseguir qualificar esse problema da proteção animal. A gente não tem um catálogo específico, a gente não sabe quantos animais são, a gente precisava fazer isso de uma forma melhor. Métodos para solucionar isso: melhorar o processo de castração e ampliar o processo de castração com microchipagem, para você ter o controle efetivo de todos os animais que estão em situação de abandono e a partir daí você gerenciar uma política pública. Porque até então, Juliana, se você não tem a dimensão do problema, muito dificilmente você consegue trazer já a solução final.
Soluções finais que dizem que é muito fácil, que falam que numa frase só se resolve, eu não concordo muito com elas, porque se fosse fácil já teria sido resolvido há muito tempo. Eu entendo que é um processo que tem que se iniciar primeiro, entender o tamanho do problema, avaliando, sabendo, e não só os cachorros, não só os gatos, todo tipo de animal. A gente tem um problema com suínos também, né, com porcos, né, a gente tem toda uma gama de problemas e que eu entendo que hoje a avaliação desse problema e o diagnóstico ainda não foi feito de forma correta. Quando a gente tiver o diagnóstico, a gente vai ter a dimensão do problema, a gente vai poder calcular a solução e trabalhar melhor nisso. Quem você acha que é o principal responsável por tomar a iniciativa de começar esse cadastro, vamos dizer? Definitivamente é o gestor público, é o chefe do executivo. O chefe do executivo, o prefeito, ele tem esse papel de fazer isso. Por isso que a gente tem conversado muito, né? Tem conversado muito com o Rodrigo Neves sobre isso, né? Que é o candidato a prefeito, e ele tem sido muito sensível a esse tipo de colocação e está ciente de que a gente precisa melhorar esse processo. A prefeitura ela inovou em alguns processos, né? Ela conseguiu criar, né, o castramóvel, conseguiu fazer esse processo de castração com microchipagem, só que as pessoas têm dificuldade até de agendar para fazer a castração. E esse é um problema. Já está criado um sistema já de castração, de microchipagem. Você precisa injetar um pouco mais de recurso, fazer isso acontecer e, principalmente, facilitar um pouco mais para que a população tenha acesso. E não só a população que tenha melhor poder aquisitivo, mas principalmente aquelas pessoas mais pobres, que não têm o recurso necessário efetivamente para fazer esse tipo de trabalho. Essas pessoas elas têm que ter acesso ao serviço público para poder a gente fazer esse controle, esse cadastramento e, enfim, e tocar o barco. Mas é função do legislador conferir e cobrar isso. E cobrar com qualidade. É por isso que, no meu entendimento, um candidato a vereador, um futuro vereador, ele tem que ter na equipe dele especialistas de várias áreas. De várias áreas. Especialista em proteção animal, especialista na situação de segurança pública, que também é um problema do município, especialistas em acessibilidade para as pessoas com deficiência, especialistas na área de proteção e defesa civil por conta das mudanças climáticas. Então, o legislador ele tem que se acoplar com pessoas que sejam prontas para defender a sua causa e com qualidade, entendendo o método e qual é a forma de gestão, para poder até não só cobrar o prefeito, mas cobrar e ajudar na execução do trabalho que tem que ser feito. Bom, agora eu queria saber sobre os protetores da cidade. Eu queria saber se você tem contato com eles, com são inúmeros protetores, né? Se você sabe das suas demandas, necessidades e propostas para solucionar as necessidades deles. Não, Juliana, nessa caminhada aí de construção, né, da proposta, da candidatura do Wallace, eu tenho conversado com vários grupos, né? Com o grupo de protetores foram cerca de 4 reuniões mais concentradas com grupos maiores, mas são conversas diárias, né? A Yasmin, a Bel e outros conversam com a gente diariamente e eu passei a fazer parte, porque quando a gente deu esse treinamento para os protetores para o momento do resgate em desastre, a gente passou a fazer parte de um grupo de mais de 100 pessoas que atuam nessa área. Então, são mais de 100 protetores que falam com a gente. E o mais interessante é que de forma apartidária, de forma no interesse de solucionar o problema. Então, tenho um grupo aqui no celular que eu vou te falar que eu falo com eles todos os dias, com todos os protetores. E é um caso específico em algum local que acontece um problema, alguém passa para mim um problema de um amigo que está em São João de Meriti, e a gente consegue fazer contato com o corpo de bombeiros, com alguma força de emergência que está lá próxima, amigos também de São Gonçalo aqui próximo, vários amigos de Niterói, e a gente tem conversado muito com eles, e eles têm passado as dores, né, deles no processo. A principal dor que eles passaram foi com relação à necessidade da construção de um hospital veterinário municipal. Isso foi unânime, tá? Foi a primeira demanda deles, e a gente entendeu que realmente era uma demanda importante. Inclusive, eles citaram alguns de referência para a gente poder fazer uma pesquisa, entender um pouquinho as complexidades. A gente chegou a pesquisar um pouquinho para entender, e chegamos até a conversar com o Rodrigo Neves, né, e pedir para que ele colocasse isso no plano de governo dele. E ele colocou no plano de governo, foi interessante, mas eu falo com os amigos protetores, a gente precisa continuar conversando com ele para que esteja efetivamente no plano de governo e ajudar até a fazer a execução e da melhor forma possível, né? Então a gente precisa estar
está cobrando enquanto cidadão. Então a gente conversa com todos eles. Então a segunda demanda, depois dessa do hospital, é a questão da castração mesmo, né? Castração mesmo, aumentar o processo de castração com microchipagem, ampliar o acesso à castração de fato, porque são poucas vagas, né? As pessoas não conseguem lá cadastrar para isso. E também o amparo, o efetivo amparo aos protetores. Porque os protetores, eles são um final de um processo e eles ficam ali com todo o problema, digamos assim, né? Não é o problema, é o animal ali para solucionar, mas é aquela questão que fica na mão dele. E ele fica totalmente desamparado, tá? Totalmente. E eu sinto e já senti isso na pele muitas vezes, porque enquanto militar do Corpo de Bombeiros, eu havia comentado antes, fiz vários resgates em situações que a gente não tinha onde deixar o animal, o cachorro levava para o quartel e o cachorro ficava 1, 2, 3 semanas no quartel. Enquanto era só um, a gente conseguia manter no quartel, ele virava o mascote temporário do quartel. Mas quando você pegava um outro animal, você já não podia ter a convivência de um com o outro, porque não havia adaptação e o local também não era o local mais adequado. Então a gente precisava muito fazer isso. E é sempre um protetor que nos ampara. E vai lá, o protetor ele fica com aquele problema lá com ele. E muito desamparado. Eu lembro de um que entrou em contato comigo, que estava chovendo muito em Maricá, e o quintal dele estava ficando alagado, e os cachorros estavam lá, ele não sabia a quem recorrer. Então a gente conseguiu falar com alguns amigos que foram lá, ajudaram. Mas é algo que eu digo que é vocação mesmo, né? É vocação, a pessoa faz por amor. E não dá para a gestão pública, eu acho que eu falei isso no começo da filmagem, da nossa entrevista, não dá para o poder público se isentar e falar assim, não, eles estão fazendo, deixa que tá quieto. Eles estão fazendo, ou então, não vou me meter nesse problema. Se eu me meter, vai ser pior para mim, porque eu vou trazer à tona um problema que é difícil de resolver. E eu sou muito fã de resolver problemas difíceis. Eu sou vocacionado para resolver problemas difíceis. Problemas difíceis fazem minha mão coçar. Então eu gosto. Mas assim, a construção dessa solução é com os protetores. Como? Com o cadastramento correto dos protetores, com uma avaliação da capacidade dele de efetivamente cuidar do animal. Não basta falar que é protetor e, de repente, aderir a um edital e ter um recurso público, mas efetivamente não cuidar do animal. É para cuidar, porque pode-se gerar um risco de terem falsos protetores de animal. Tá? Então, eu entendo que uma lei específica, um edital, para que os protetores cadastrados, que possam, inclusive, receber um treinamento específico relacionado a áreas específicas por veterinários, por um grupo específico montado pela prefeitura gratuitamente para esses protetores e até, eu diria para você, até um acompanhamento psicológico dos protetores, que eu acho que seria muito interessante, protetores, porque muitos me abraçam e choram, falam que é muito difícil fazer aquele tipo de trabalho sem o apoio da prefeitura. E também não adianta, Juliana, criar leis para inglês ver, que tem um título maravilhoso, que são muito boas. Eu sou inimigo de leis que surgem rapidamente e que dizem que vão solucionar todos os problemas. Eu sou a favor de leis que são discutidas efetivamente, que são discutidas com o cidadão, com os protetores, com a coletividade e, inclusive, com a administração pública, inclusive com o executivo, para não jogar no peito do executivo uma lei que o executivo não tem como cumprir muitas das vezes. Por quê? Às vezes pelo simples fato de não estar ali inserido no orçamento. Então ela vira uma letra morta porque ela não consegue ser cumprida pelo executivo. Então é esse trabalho conjunto, muito bem pautado, consolidado, para que efetivamente a gente tenha resultados. Eu queria saber se você tem alguma proposta para resolver a questão dos animais que todos os dias os protetores veem nas ruas, eles recebem pedidos de resgate e muitas vezes os animais não têm para onde ir, né? Eu queria saber se você tem alguma solução para tanto de assistência quanto de cuidados para esses animais. Sim, Juliana, eu acho que a primeira coisa é o poder público criar um recurso, um órgão específico para apoiar o protetor já nesse resgate, chamado resgate. Porque o resgate pode ser uma simplesmente pegar o animal que está ali em situação de rua, abandonado, ou pode ser retirar o animal de uma situação de risco também. Então, há necessidade que o poder público tenha um grupo para executar essa função, acompanhando e até protegendo o protetor também. Isso pode ser feito através da Coordenadoria de Meio Ambiente, que tem pessoas lá e colaboradores lá da Guarda Municipal responsáveis por isso, ou até mesmo o próprio Corpo de Bombeiros. Isso através de um protocolo, um treinamento específico, a gente consegue alinhar essa questão do apanhar o animal. Agora tem toda uma sequência do problema, né? Apanhando esse animal, tem que se haver um protocolo, e esse protocolo tem que estar muito bem fixado na prefeitura. Apanhou um animal, ele não está microchipado,
não foi castrado, ele tem que automaticamente passar por esse processo. Passou por esse processo, e aí tem a triagem desses animais, saber se tinha dono ou não, saber a situação desse animal. E aí tem todo o apoio que você tem que fazer junto ao protetor, inclusive preparando aquele momento em que ele vai ficar ali, ou até, como você comentou, a casa de passagem, para que ele seja futuramente levado ou seja adotado. E é importante também que a adoção seja uma adoção consciente. A pessoa que vai adotar, ela tem que estar preparada para fazer a adoção do animal. Não é pegar o animal simplesmente... E outra coisa, pegar o animal, ele tem que estar já castrado, tá? Tem que estar microchipado já. Isso é fundamental, porque senão a gente está enxugando o gelo. Você está devolvendo um possível animal que vai ser abandonado e que você vai ter que fazer todo o processo. Então, para essas pessoas, e é nessa casa de passagem, humanizar essa casa de passagem, torná-la agradável para as pessoas, dar publicidade a isso, para que não seja um processo de adoção de cunho político, para eu ter minha casa de adoção, fulano tem a dele. Não, tem que ser algo de uma estrutura municipal, com muita visibilidade, muito agradável e com o processo de preparação daquela pessoa do tutor, daquela pessoa que vai adotar aquele animal. Porque não é raro, na verdade é muito comum, isso dito pelos protetores, de adotarem um animal sem saber qual tipo do animal, se ele é adaptável a um apartamento, por exemplo, né? Às vezes é um animal que não tem uma raça definida e você pega ele muito novinho, aí chega no apartamento, ele vai ficando grande, opa, virou um problema para mim, entregou. E animal também não é presente para o pai pegar e dar para o filho. Animal, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser bem tratado e a família tem que discutir a adoção desse animal, para que haja toda uma preparação do ambiente, para que ele realmente faça parte do convívio e essa adoção ela funcione de verdade. E nós temos hoje um número de casos grandes de, muitas vezes, policiais eles se recusam a atender algum chamado de maus tratos porque não tem para onde levar os animais. Né? Você já falou de questão do hospital público, né? Você falou de dar o amparo para os protetores. E eu queria saber se você tem alguma proposta para os animais que precisam de resgate, se tem um planejamento para um abrigo público, uma casa de passagem. Né? A polícia muitas vezes se recusa a fazer atendimentos de maus tratos porque não tem para onde levar esse animal. Queria saber se isso faz parte do seu planejamento. Juliana, primeiro deixar claro que a polícia não pode se recusar a fazer o atendimento. Tá? Porque o animal em situação de maus tratos, isso é crime e a polícia tem por obrigação fazer esse resgate. Tá? Você está citando aqui que eles estão se recusando a fazer, não podem se recusar. Ponto. Isso é um fato, independente do problema futuro que vai acontecer. O trabalho tem que ser feito. Eu vejo muito essa realidade por conta dos atendimentos via corpo de bombeiros. Eu cheguei a comentar. É sempre um drama ir resgatar um animal, porque você sabe que ao resgatar, quando você está com aquele animal, você não tem ali o dono, né? Não é o tutor que vai ficar com ele, você fica com aquele problema ali para resolver. E realmente vira um problema. Eu entendo que, dada a complexidade desse problema, dado o tamanho desse problema e dado a existência já da figura do protetor, e o protetor que ele já tem um ambiente, ele já criou um ambiente, ele já tem expertise para trabalhar, eu entendo que o poder público ele tem que, a partir de um edital, de uma lei específica, conseguir amparar esses protetores. Amparar como? Com todo o atendimento que ele precisa naquele local de proteção, levando cuidado para o animal, levando até o local onde ele cuida dos animais lá, o abrigo, levando lá tudo que ele precisa, dando também um apoio financeiro mesmo, tá? Para que ele consiga comprar comida, comprar o alimento, para que aquele animal fique ali da melhor forma possível e o protetor esteja cumprindo minimamente as condições necessárias para tratar aquele animal com dignidade. Então, eu entendo que se você tem o cidadão que já tem a expertise de fazer aquele tipo de trabalho, é lógico, sempre com fiscalização, sempre com vigilância para saber exatamente o que está acontecendo lá. Há protetores de verdade e pode ser que haja protetores fake. A gente não pode deixar isso acontecer. Por isso que há necessidade de ter uma fiscalização constante com relação a isso. E o interessante é que o próprio cidadão, os próprios protetores, eles podem fazer parte desse grupo de fiscalização, porque eles são quem mais entende do processo. Então, se a prefeitura, o poder público apoiar, der condições a ele, o trabalho vai ser o melhor possível e da melhor forma. Caso esse grupo de protetores não consiga ou não dê vazão à demanda que está posta, há necessidade sim de criar um abrigo público, sim, com todas as condições também necessárias, sim, para dar suporte a esse excesso
que não está sendo atendido pelos protetores. E tudo volta na questão de precisar educar a população, né? De não precisar, não poder abandonar simplesmente, ver se você tem condição de ter, né? A gente vive isso infelizmente, né? Aquela questão de ter um animal como um presente, um complemento, um adorno em sua residência, e aí fica muito fácil. Se ele não está mais cumprindo a finalidade dele, eu coloco ele em algum lugar e dou conta. Isso eu acho que tem muito a ver com a questão, com a cultura de cuidado com o animal, né? A gente não tem uma cultura de realmente cada um ser o protetor do seu animal. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir realizar essa mudança de cultura, e como isso? Através de muita educação para adultos, principalmente para os jovens nas escolas, pegar programas que existem de educação para o cuidado com o animal, transformar em política pública efetiva, com um planejamento pedagógico necessário para as crianças. Não adianta só levar uma cartilha e uma vez no ano entregar uma cartilha, tirar uma foto, dia da proteção, e leva um cachorrinho, acaricia o cachorrinho. Isso não é gerar política pública. Política pública é você implementar isso no sistema educacional de verdade, que é o momento que você consegue trazer isso para uma criança e ela leva para frente, e a gente vai conseguir construir uma geração de adultos protetores, crianças, né, jovens e adultos protetores, e com certeza é um caminho importantíssimo para que esse problema seja resolvido. E agora sobre parque de cães. Queria saber se você conhece os parques de cães da cidade, o que você acha da estrutura, de como eles são, e se tem planos de construir outros parques ou ampliar os que já existem. O parcão, né, é uma coisa interessantíssima. Eu acho que é um complemento, né, para qualquer área pública. Eu acho que você necessita ter uma área específica para o animal ficar ali no momento ali de distração, diversão, e para efetivamente ele conviver com a família. Porque isso faz, inclusive, o cidadão ele querer colocar o animal na rua para passear com ele. Isso é uma facilidade que as pessoas têm. Eu acho muito interessante, Juliana. Eu tive experiências, né, de viajar para alguns lugares. Foi muito curioso quando eu viajei para a Alemanha, e que eu vi a forma que eles têm o animal como um companheiro mesmo, né? O cão como um companheiro, né? E outros animais também, mas eu estou falando mais do cão, que você falou do parcão, e que eles vão para restaurantes, né? E aí tem, ou o restaurante permite a entrada, às vezes o cão ele senta ali embaixo da mesa e fica tranquilamente ali num convívio muito harmônico com todos que estão ali. É lógico, né, que cada cultura de uma forma, mas eu entendo que criar espaços assim é muito interessante. Conheço alguns construtores, inclusive, que estão colocando como implemento para a valorização da sua construção do seu imóvel residencial multifamiliar espaços exclusivos para cães. E é uma mudança de cultura que eu acho muito interessante, porque agrega valor. E o animal ele tem vários efeitos, né? Ele tem um efeito educativo com a criança, ele tem efeito pedagógico também, a criança cuida do animal também, ela aprende a cuidar do animal, tem efeito terapêutico também para as pessoas, ele acalma as pessoas, ele é um cuidado para as pessoas. Tem os cães, né, funcionais também, que atuam, né, como cão-guia, etc. Eu acho assim que cada vez mais o poder público, né, a prefeitura, ela tem que criar espaços como esse para cada vez mais incentivar, e você vendo o tratamento adequado, né, para o animal, você também tira o incentivo e ensina outras pessoas a fazer de forma correta, né? E você ensina ela como efetivamente cuidar do animal, a importância daquele animal. Isso contribui para essa mudança de cultura, para a gente proteger mais os nossos pequenos. Com relação à estrutura específica, estrutura física dos parcões, né? Eu acho que pela demanda que eu tenho visto, né, ela tem que aumentar um pouquinho, tá? Não está suportando, né? É lógico, foi um momento de implementação, né? Um primeiro momento. Eu acho que tem que ampliar, dada a demanda que tem acontecido, as pessoas têm reclamando isso, né, que a estrutura é muito pequena. Eu acho que tem que aumentar, tem que facilitar, na verdade, até divulgar mais a existência dos parcões, aumentar, ampliar e criar outros em qualquer área pública. Isso pode, inclusive, se transformar em uma lei municipal para que toda a área pública construída, como parques, áreas de lazer, áreas de ginástica, tenha ali um ambiente específico para que o cão, o seu cãozinho, fique ali de forma confortável e consiga fazer parte do dia a dia das pessoas. Bom, então hoje nós temos a vacinação da raiva antirrábica, né? Gratuita na cidade. Mas a gente não tem outras vacinas para doenças que não são zoonoses, que afetam só os animais, né? A vacina múltipla para cães e gatos, a da gripe também, que acomete muitos animais, né? E eu queria saber se você tem algum planejamento para fazer com que essas vacinas outras, que não são zoonoses,
também sejam gratuitas para toda a população, né? Não só por, vamos ter a raiva porque é uma zoonose, então vamos ter outras também porque os animais precisam ser cuidados. Isso faz parte do seu planejamento? Com certeza, essa é uma demanda nossa. A gente vai trabalhar para que isso seja efetivado em Niterói, para que todos os animais tenham, os donos, né, para todos os pets, não só cães e gatos, tenham acesso a todas as vacinas necessárias para a manutenção da saúde deles. Você falou muito bem, às vezes as pessoas questionam, esse caso aqui é um caso de saúde pública quando ele envolve a possibilidade de contaminação do humano. Mas independente disso, é lógico, isso também é muito grave, tem que ser observado com muito cuidado. Mas em outros casos que pode acarretar uma doença para o pet, é necessário sim que o sistema de saúde seja voltado também para fornecer a vacinação. Vai ter no privado, se o cidadão tiver condições, ele compra no privado, mas a pessoa que optar, o sistema público tem que ofertar para ele sim. Isso vai ser uma luta do nosso mandato. E eu gostaria de saber se você tem aliados políticos para dar suporte a essas propostas, né? Se você tem com quem contar na hora de botar um projeto, de botar o planejamento para frente. Juliana, ao longo da minha carreira, são quase 12 anos de gestor de defesa civil, e ao longo dessa carreira eu fiz vários aliados políticos, no bom sentido da política, do bom diálogo, da boa construção, né? Eu diria até que pessoas que hoje trabalham, labutam na causa animal, como a amiga Fernanda Campista, como o Daniel Marques, como outros também, tá? Eles são amigos, né? Amigos com propósito de resolver alguns problemas, e sempre que o propósito for o propósito de resolver problemas, a gente vai estar junto. Então eu vou contar com eles para fazer política pública adequada. Eu não consigo entender muito essa questão de oposição e situação quando o propósito é o mesmo, que basta você alinhar os objetivos que ele vai ser construído. As pautas, elas são as mesmas. Então por que não trabalhar em conjunto para aquela pauta? Eu sou muito favorável a isso. E eu estou vindo com a candidatura da atual gestão, né, do prefeito Axel Grael, que também é um apaixonado por essa causa também. O Rodrigo Neves também é uma pessoa que é muito favorável a essa causa, também é um amante dos animais, e a gente tem conversado muito com isso, e já na construção do plano de governo, ele já está levando muito a sério esse tipo de proposição. Para frente a gente conseguir construir muita coisa boa, muita coisa interessante, mas com a colaboração de todos, para um determinado propósito. E sem trabalhar com, eu não vou falar com aquele vereador porque ele é de oposição, não vou... Não, a gente tem que trabalhar conversando com todos, porque a construção tem que ser coletiva, e se não for assim, quem perde com isso é o cidadão. Sim. E os pets. E agora eu quero falar com você, perguntar a você sobre um caso que me incomoda muito particularmente, eu acho uma situação difícil, mas acho importante, que é a situação dos nossos sacos de lixo espalhados pela cidade no horário, né, em que vai passar o caminhão, mas que todos os dias passam pessoas rasgando aqueles sacos de lixo, né, buscando coisas para si ou para vender. Sim. Né? Aquelas pessoas não estão fazendo isso porque é uma escolha, né, porque gostam, é o que elas entendem como o necessário para sobreviver. Né? Mas esse lixo rasgado, ele fica ali exposto, lixo orgânico e diversos tipos, e a contaminação, né, que ocorre, às vezes desce o chorume, os nossos animais passeiam diariamente nas ruas, e até os animais de pessoas em situação de rua passando por ali, mexendo, o que eu mais vejo também é os animais mesmo, remexendo o lixo que já foi remexido, e a contaminação que pode acontecer com isso. Né? Então eu queria saber se você tem alguma proposta para que essas pessoas não sintam a necessidade de passar por isso para terem uma vida digna, para sobreviverem, né? Porque seria a solução para elas pararem de revirar o lixo. O problema do morador em situação de rua, ele é muito grave. No Brasil como um todo, né? E a gente, como niteroense, a gente está percebendo a necessidade de atuar de uma forma mais incisiva nesse processo. Essa questão do lixo, né, na rua, ela é um problema não só por conta desse tipo de situação que você mencionou, mas também é um problema de defesa civil também, porque os sacos de lixo na rua, quando são rasgados, ou quando ficam lá no momento que antecipa muito a coleta, e você tem um volume de chuvas fortes, qualquer sistema de drenagem ele resiste até certo ponto, e as chuvas hoje são muito mais fortes do que eram no passado, no menor espaço de tempo. Isso favorece a ocorrência de alagamentos.
E o início do alagamento, o nível da água ele começa a subir devagar. Mas quando ele consegue levar, carregar o saco e ele cobrir as bocas de lobo, isso vira um problema muito mais sério. Então, com relação a esses sacos, há um projeto da Clean para que haja o controle da hora em que o carro de lixo vai passar, para que o lixo não fique colocado, não fique exposto lá de fora por muito tempo, mas ali próximo do horário de coleta. Então isso é uma coisa que as pessoas precisam prestar mais atenção, porque está lá no aplicativo da Clean, você consultar lá, vai falar o horário que o lixo é coletado próximo à sua casa. E com relação às pessoas em situação de rua, existe todo um arcabouço de assistência social da prefeitura que tem trabalhado muito nesse tipo de situação, nesse tipo de caso. Pós-pandemia, isso se agravou bastante, bastante. E Niterói tem feito um trabalho conjunto, multidisciplinar, para reduzir, para conversar com essas pessoas, convencer essas pessoas aí para os abrigos que são oferecidos pela prefeitura. No meu entendimento, o que precisa ser feito é intensificar esse trabalho e, mais do que isso, voltando à origem do que você me perguntou sobre a solução do problema. A gente precisa ter um controle maior de quais são as pessoas e o que levou aquela pessoa a estar numa situação para morar na rua. É falta de emprego? Mas por que tem falta de emprego? Porque não foi alfabetizada? Ou não tem um curso profissionalizante? Ou seja, fazer um diagnóstico, que essas pessoas passam por um cadastro único da prefeitura. A prefeitura possui um cadastro deles. Mas melhorar um pouquinho, fazendo um raio-x de cada situação, cada cidadão, estudar exatamente qual é o problema dele. E com relação ao programa de renda, né, de distribuição de renda, que é a moeda araribóia, que a moeda araribóia seja passada para aquele que realmente precisa, dentro das condições que ele está no momento, e que você elimine, através de atualização de cadastro, pessoas que eventualmente estejam recebendo sem ter a real necessidade. E que haja um programa de ressocialização efetiva dessa pessoa. Uma coisa é um morador em situação de rua, porque ele está em condição de pobreza, não tem como pagar o seu imóvel. É um tipo de cuidado específico. Não geral, mas para cada um, para cada família. E tem os usuários também de droga, que também tem que ser avaliado por conta do problema de saúde pelo qual ele está passando, tem que ser estudado e cada caso ser trabalhado de uma forma muito científica, muito propositiva, para que efetivamente a gente consiga construir uma solução. E que não são soluções fáceis, vamos deixar bem claro aqui. São soluções muito difíceis e é um mal que está cometendo várias regiões, mas a gente precisa atacar isso aí. A gente precisa enfrentar esse problema de frente, apoiando o executivo e criando métodos e cobrando que ele faça isso com efetividade para a gente conseguir melhorar a situação dessas pessoas. Sim. Coronel Wallace, eu quero te agradecer, então, pela nossa entrevista, que encerramos as perguntas. Agradeço muito por você ter vindo. Eu acredito que muita gente conseguiu avaliar suas propostas, ter uma visão mais detalhada do que você tem aí para a causa animal. Eu queria que você fizesse, então, um momento para as considerações finais. Pode falar onde te encontrar, como falar com você, com a sua equipe. Fica à vontade. Legal, Juliana. Eu queria, antes de qualquer coisa, te agradecer, tá? Pelo convite, por estar aqui nessa tarde agradável aqui com você, com seus pets aqui, que já conheci, já brinquei com eles também. São super simpáticos. Parabéns pelos seus filhinhos aqui. Eu queria dizer a você, cidadão, que a gente tem 12 anos de gestão pública, num processo de construção de uma defesa civil, que logo após o Morro do Bumba, a gente conseguiu reconstruir um processo de defesa civil, conseguir trazer proteção para a população, numa pasta que é bastante complexa, ainda mais por conta dos resultados, dos problemas causados pelas mudanças climáticas. A gente está vivendo cada vez mais chuvas intensas, vendavais, e a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil afora. E Niterói conseguiu construir um modelo de resiliência que é até copiado por várias regiões do Brasil. E a gente conseguiu fazer esse trabalho que deu muito resultado. E eu estou me colocando à disposição, estou me candidatando, sou candidato a vereador, meu número é 12199, Coronel Wallace 12199, e quero também trabalhar por você, juntos, pela causa da proteção animal, que é uma causa importantíssima, que não dá para você pautar política pública sem pensar na causa animal. É uma necessidade, é uma urgência, na verdade, por conta do tamanho do problema que a gente já tem na nossa frente. Não tem como se varrer para baixo do tapete mais. Mas não só essa política pública, pensar em todas elas, porque um vereador ele tem que pensar
em apoiar a prefeitura na gestão do município como um todo. E, em geral, os problemas não são únicos, não, eles são multidisciplinares. E aí eu sou uma pessoa que gosta muito de agregar, tem muitas pessoas da causa animal que estão junto comigo, me ajudando nesse processo de construção de propostas que sejam principalmente possíveis de serem executadas. Não adianta criar soluções mirabolantes, porque de soluções mirabolantes o primeiro passo ele acaba nele mesmo, não vira nem a segunda página do livro. E a gente está aí para somar esforços, apresentar nossas propostas quando vocês quiserem. Sigam-nos nas redes sociais. O meu Instagram é coronel.wallace, tá? Estamos no Facebook também, temos no nosso site também, para verificar as nossas outras propostas. Eu estou muito agradecido. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada.